Graça e paz, irmãos. Muito boa noite para todos os irmãos que estão aqui. Estou vendo uma visitante ali, conosco hoje. Graças a Deus, por todos vocês que estão aqui hoje. Louvado seja Deus por esta noite, quando Deus nos dá mais esta oportunidade de estarmos prestando esse culto a Ele. Que seja um culto, como diz a palavra de Deus, um culto que possa vir do nosso coração, um culto que agrade ao Senhor, que não seja agradável a nós, mas que sobretudo agrade ao Senhor, porque é Ele quem assiste o culto. Nós prestamos o culto e Ele assiste. Então que Deus possa estar falando aos nossos corações nesta noite, que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para trabalhar nos nossos corações, através de nós, que aqueles que vão estar também acompanhando, assistindo o culto, participando do culto, porque quem fica na internet acaba assistindo, Mas aqueles que estarão prestando culto também, que Deus possa falar ao coração de cada um de vocês. Nós louvamos a Deus por esta noite, por aquilo que já temos passado durante essa semana. Certamente você passou por muitas experiências nessa semana. Eu não sei qual foi a sua, algumas experiências difíceis na área da sua vida sentimental, na sua área financeira, na sua área física. Temos alguns irmãos que estão passando por algumas enfermidades e nós queremos interceder por eles. Nós cremos num Deus de poder, um Deus que é o médico de todos os médicos, um Deus que sabe todas as coisas. Às vezes o nosso coração fica muito apreensivo, irmão, diante de algumas situações, mas faz parte do ser humano. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu. Quando a gente vê a vida de Davi, estuda os salmos, eu sempre tenho falado que os salmistas são assim, abre o coração. Quando estão tristes, eles compartilham sua tristeza, quando estão alegres, eles compartilham sua alegria, suas lutas, suas dificuldades, mas em momento algum, eles vacilam na sua fé, na sua convicção, de que há um Deus. A sua fé é inabalável. E eu penso em Davi, por exemplo, quando ele está orando, ainda que um exército se acampe ao meu redor, não temerei. Veja, Davi, provavelmente nesse contexto está numa caverna, fugindo de Absalão, e ele diz, ainda que um exército se acampe ao meu redor, eu não temerei. O Senhor, é a minha fortaleza, o socorro, meu Senhor é o socorro presente, na angústia, em todos os momentos. É nesse Deus que nós cremos, é para Ele que nós vamos orar agora, em nome de Jesus, aquele que venceu a morte, mesmo que curou, deu vida, é aquele mesmo que no passado fez milagres extraordinários, continua o mesmo. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Nós vamos orar. Eu quero convidar você nesse instante para curvar a sua cabeça, e eu quero chamar aqui o Ademir para que possa fazer essa oração, nesse instante também, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão passando por qualquer dificuldade, por aqueles que estão aqui hoje para prestar esse culto ao Senhor, por aqueles que vão ainda acompanhar o culto depois às 8 horas, enfim, vamos colocar tudo diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Graças e paz da igreja, amém? Quero só contar rapidinho antes de iniciarmos, A minha mãe vai fazer uma cirurgia essa semana e graças a Deus o juiz concedeu a liminar, aprovando para ela fazer a cirurgia. Então, para os irmãos, agora a gente só esperar a semana que vai ser da cirurgia mesmo, em si, orar a Deus para que venha dar tudo certo. Nosso Deus é um Deus de surpresa, irmãos. Então, peço aos irmãos que esqueça agora toda a tribulação durante a semana, esvazie o teu coração,
Coloque agora a sua centralidade completamente em Deus, porque Deus, nessa noite, o único que deve ser adorado é o Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque se estamos aqui, é porque o Senhor, ó Deus amado, aprovou, é porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem preservado as nossas vidas. Tua palavra diz que o Senhor conta aos passos do justo. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor conceda, Pai, um culto de paz, um culto de bênção. Culto esse aonde venha a ser um culto racional, onde possamos, ó Deus amado, tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fala conosco, ó Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar para nossos corações. Prepara os nossos corações através do Teu Espírito Santo, ó Deus, para assim, meu Deus, recepcionarmos a Tua palavra, para assim, Deus amado, sabermos prestar um culto, Deus, verdadeiro ao Senhor. Que nada em nome de Jesus Cristo venha tirar a nossa atenção ao Senhor, que nada venha tentar, ó Pai amado, obstruir a nossa mente, Pai, para assim adorarmos e exaltarmos ao Senhor. Portanto, Deus amado, esse culto é do Senhor, e a única pessoa, Deus amado, que deve ser aqui pensada, deve ser imaginada, deve ser adorada, é o Senhor. Portanto, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te honramos, Deus, te agradecemos e te glorificamos por esse início, ó Pai amado, e por tudo que o Senhor irá fazer e realizar aqui. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, graça e paz, igreja, amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Dos montes correm para o mar, o teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando teu amor, a tua cura entrar. Cantarei teu amor para sempre. Vamos cantar essa noite o amor do nosso Senhor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor
os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Eu alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que amor é esse, né? Amor esse que nos trouxe até aqui em mais um domingo, mais um dia. Esse amor que nos põe de pé dia após dia. Esse amor que a cada instante que a gente pensa nele, nos constrange, nos envolve, nos dá força, nos dá ânimo. É esse amor que nos dá o fôlego de vida todos os dias. Esse ousado amor que todos os dias nos mostra: você é meu filho. Ousado amor que vai nos buscar onde nós estivermos. Está onde nós estamos, está em nós, está conosco a todo instante, a todo momento. Esse amor que nos dá fôlego para travar cada batalha que às vezes a gente pensa: Senhor, de onde está vindo tanta força? É desse amor. Ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me buscar. Aleluia. Ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
traz luz para as sombras. Só para mim. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. É tudo por nós. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. É tudo por amor, um amor incondicional. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele nos ama. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Amor que nos constrange, amor que nos envolve. E é esse amor que nós vamos nos render, porque é só a Ele que nós podemos clamar. Eu me rendo aos teus pés, ó Pai. A Ti eu vou clamar, Pai. A Ti eu vou clamar, Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo está de Ti, tudo é por Ti, ó Pai. O Senhor nos traz diante do Teu altar, ó Pai, para Te louvar, Te engrandecer. É por Ti, ó Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, Tu só a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir uma nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Ele está preparando
a nossa semana. Preparado pra mim. Ele está preparando. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh Senhor, Jesus, eis-me aqui, meu Pai. O Senhor sabe como foi a semana, Pai. O Senhor sabe, Pai, todas as lutas, todas as aflições que estão em cada coração. E também o Senhor sabe, ó Deus, cada vitória que o seu povo passou durante a semana. Oh Deus amado, coisas que nós temos orado e o Senhor tem respondido para a tua honra e para a tua glória. Porque o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor está conosco quando nós estamos com os joelhos dobrados. O Senhor está conosco quando o nosso coração está diante do teu altar. Mesmo naquele momento que eu estou orando dentro de um ônibus, mesmo naquele momento que eu estou orando lavando uma louça, o Senhor está me ouvindo. O Senhor escuta o nosso clamor. Nós estamos aqui, ó Pai, nessa noite sonda cada coração, ó Deus.
nós estamos aqui diante do teu altar, porque é só a ti que nós podemos clamar. É só a ti, ó Pai, o nosso louvor. A ti, ó Pai, toda a honra e toda a glória. No teu altar, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, o nosso coração com tudo que nós temos. Consagramos a ti, ó Pai, todas as situações que nós estamos passando, boas, difíceis, lutas, vitórias, nós entregamos diante do teu altar, porque é só o Senhor na nossa vida, é só a ti que nós podemos clamar, é só a ti, ó Pai, que nós iremos louvar. Jesus, 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 aqui. O Senhor é a nossa essência, o Senhor é o amor. Jesus, 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 eis-me aqui. Amém. Aleluia. Oh Senhor, a ti nós nos rendemos, a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, a Ele toda a honra e toda a glória. Ao Rei dos Reis nós consagramos tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, todo o nosso louvor, todos os nossos dias. Ele é o dono dos nossos dias. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, para te exaltar com todo o meu amor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei, eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Aleluia! Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser
Deus Criador, toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Nós servimos a um Deus de milagres. Aleluia. Um Deus que caminha conosco a todo instante, a todo momento. E que está conosco no deserto, nos momentos difíceis. Está conosco nos momentos de vitória, nos momentos em que Ele está trabalhando conosco, Deus. Oh, aleluia. Ele está no controle de tudo. Aleluia. Ele está no controle da semana que está chegando. Ele esteve no controle dessa semana que passou. Mesmo que muitas vezes nosso coração esteve aflito, Ele estava do nosso lado. Me sustentas até quando não vejo, porque eu sei que a Tua mão está lá. Estás no controle. Estás aqui. Estás aqui, ó Pai, se movendo entre nós, se movendo em nós, trabalhando nas nossas vidas, transformando histórias. Este é o nosso Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando
aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossa história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagre, caminho no deserto, esse é o nosso Deus. Esse é quem tu és. Esse é o Deus que você serve. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustentas, me sustenta até quando não. Aleluia. Me sustenta até quando. O Senhor está no controle. O Senhor estás no controle. O Senhor está no controle. Estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto.
pois tu estás no controle, pois tu estás no controle, me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no meu poder, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Oh, aleluia. Oh Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada pelo privilégio de viver diante do Teu altar. Em nome de Jesus que nós estamos aqui. É em nome do Senhor Jesus que nós viemos até aqui. É em nome do Senhor Jesus que nós louvamos, exaltamos e adoramos o Teu santo e excelso nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que bom. Nós temos esse momento quando nós temos a oportunidade de expressar ao nosso Deus. Minha secretária sempre atento, mas, né? Essa secretária é uma bênção, vocês não imaginam a bênção que ela é na minha vida, né? É bom a gente expressar através dessas letras a nossa fé. Quando nós cantamos todos esses cânticos, nada mais é do que nós estamos declarando a nossa fé, aquilo que nós cremos, aquilo que Deus significa para nós. E eu louvo a Deus pela vida de você que está aqui hoje, mais uma vez. Fico feliz de ver a Janete aqui, né? Que já participou conosco um tempo atrás, depois mudou-se para Guarulhos. E agora está de volta, soube que você está de volta aqui. Que bom, Janete, seja bem-vindo aqui, né? Você, é uma alegria ter você aqui, como ter todos os irmãos que estão conosco aqui hoje, nessa noite, né? Eu tenho falado aqui, irmãos, sobre uma série de palavras, sermões sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, todo mundo já conhece, sabe que significa origem. E hoje existe um debate muito grande em relação a essa questão da origem de todas as coisas. Hoje pela manhã nós estamos reunidos aqui com todos os líderes da área de ensino da igreja e conversávamos sobre muitas coisas. Eu compartilhava com eles sobre um debate que existe nas faculdades e no meu curso sobre a origem de todas as coisas. E existem duas teorias, né? A teoria que nós cremos, que é criacionista. Deus criou todas as coisas foram criadas a partir de Deus. E os darwinistas, né? Que vem de Darwin, que criou uma teoria, né? De que nós somos um processo de evolução. Eu creio na evolução, eu creio que eu evoluí muito, desde que eu nasci. Eu creio que evolui muito desde que meu avô nasceu lá no mato, né? Depois meus pais, eu e meus filhos evoluíram mais ainda, estudaram, né? E tem
condições de evoluir. Então, eu creio nesse processo da evolução. A minha grande dificuldade é crer que eu sou uma evolução do macaco, né? Essa é a minha dificuldade. Eu não entendo por que só eu evoluí e meus amiguinhos primatas não evoluíram ainda, continuam macaco. Então eu estava brincando sobre isso com a turma, né, da faculdade, e eles disseram, então começaram, não, mas o homem evoluiu do primata, etc. Então alguém que se desgarrou aí, foi um processo de evolução e deu no que deu, que somos nós. Tem muitos que não evoluíram, né? Tem muitos que continuam parados no tempo ainda. São pior que aqueles orangotangos que tem lá na África, né? Tem um comportamento pior do que eles, né? São mais animais, eu acho que eles pensam mais do que muitos homens, muitos seres humanos aí. Então a gente estava conversando, eu então comecei a brincar com eles, eu disse, não, tudo bem, vamos supor que eu vim lá do macaco, né? Sou descendente lá do macaco. E aí quem criou o macaco? O macaco é uma evolução de um outro bicho que teve lá. E esse bicho é a evolução do outro bicho. E assim foi indo e foi evoluindo, e bicho, mais bicho, mais bicho, até chegar aonde não tinha mais bicho, né? E aí, não, mas isso nós somos origem da água lá, de como é que essas plantas aquáticas aí, né, que chamam aí? Ameba, né? Ameba, não sei, essas coisas. Uma ameba, tá bom. Ameba evoluiu, houve um processo de evolução, e nós chegamos aonde chegamos. Tudo bem, mas a ameba estava onde? Na água. Então tá bom. E de onde veio a água? Né? Mas tudo é fruto de uma explosão chamada Big Bang. Mas tá bom. E o que explodiu? O que explodiu? Alguma coisa explodiu. Tem que ter alguma coisa. Existe alguma coisa, né? E aí não existe mais explicação. O que explodiu? Para na explosão, né? Eu falei assim, eu não tenho dificuldade de crer na teoria do Big Bang, que explodiu, mas alguém explodiu isso. Alguém explodiu, e a partir daí, né, começou-se a criação. Então eu entendo que aí está a mão de Deus. Enfim, o livro de Gênesis, eu disse assim, vocês estão muito preocupados com a Bíblia, tentar usar a Bíblia para provar para a ciência sobre as teorias ou combater as teorias. A Bíblia não tem essa finalidade. A Bíblia é um livro de fé. É um livro de fé. Por exemplo, na Bíblia eu encontro uma solução para você que está passando por um conflito familiar. Eu encontro na Bíblia orientações para que a gente trabalhe essas questões, as questões dos conflitos familiares. Você tem um problema emocional. A psicologia trabalha muitas questões, mas a Bíblia me dá alguns exemplos, a Bíblia me dá alguns ensinamentos, e eu creio nisso. Agora, se você não crê, você procura as formas, não que a psicologia não seja, até porque se fosse assim eu não estaria fazendo, mas eu não posso desassociar as coisas. Então eu creio que a Bíblia é a revelação de Deus, é um livro de fé. E eu falei assim, eu não estou preocupado em usar a Bíblia para provar para a ciência isto ou aquilo. Evidentemente que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Enfim, nós começamos com o livro de Gênesis, mostrando a criação detalhadamente, e a gente vê o propósito de Deus. A Bíblia nada mais é do que um livro revelado por Deus para homens, e esses homens transcreveram o que eles receberam de Deus dentro da sua linguagem e dentro da sua cultura. Então nós, quando estudamos a palavra de Deus, temos que entender o contexto em que aquilo foi escrito e aplicar isso para a nossa vida. Quais são as lições que eu posso tirar da vida de Noé?
Quais são as lições que eu posso tirar da vida de Adão? Qual era o propósito quando Deus criou Adão? O que aconteceu quando Deus chamou Noé? Qual era o propósito de Deus quando Deus salvou Noé e a sua família? Qual é o propósito que a Bíblia mostra para mim quando ele chama Abraão, um homem que vivia numa nação pagã, não era convertido, porque evidentemente morava numa nação, convivia a nação, era uma nação pagã, tinha toda a influência do paganismo, tinha toda a influência dos deuses na sua vida, e Deus olhou para Abraão e chamou Abraão, mas com que propósito? E a gente começa a olhar então os propósitos de Deus. O propósito de Deus era formar uma nação desde o princípio, quando criou Adão e Eva. O mesmo propósito que Deus tinha para Adão e Eva lá no princípio. Depois o mesmo propósito que Deus tinha através da vida de Noé. E houve a corrupção. E Deus então resolve fazer o dilúvio. E aí Deus chama Abraão para que ele saia da sua cidade, deixe a sua parentela e vá para uma terra onde Deus está orientando, e pela fé Abraão obedece. Então eu sempre digo, a questão da fé e obediência são duas coisas, são dois trilhos que o trem anda nele. Não dá para dizer, eu tenho fé, eu creio. Eu vejo muitas frases aí, Deus é fiel. Alguém coloca na loja lá, Deus é fiel, atrás do caminhão, Deus é fiel. Realmente a Bíblia diz que Deus é fiel. Mas e a minha obediência? Onde está? Eu tenho a fidelidade de Deus. Deus não vai falhar na sua fidelidade para comigo. Mas e a minha vida de obediência? Eu creio num Deus que faz, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que faz todas as coisas, um Deus todo-poderoso. Eu canto, eu declaro isso, mas na hora em que eu preciso viver uma vida de obediência à palavra de Deus, aí é que vem os conflitos. Então a gente conversava hoje exatamente sobre essas questões. Como nós, como igreja, podemos viver uma vida de fé e obediência. Fé e obediência. Não somente expressar a nossa fé, mas viver como igreja uma vida de obediência a Deus. Este era o propósito, quando Deus estabeleceu, desde Adão e Eva, para que eles vivessem uma vida de obediência. E quando Eva, então, seduzida por Satanás, ela então desobedece aquilo que Deus estabeleceu para ela. Nós conhecemos a história, você conhece a história. Eles perdem essa relação com Deus e o pecado entra na vida deles e o pecado passa a dominar. E aí o pecado é uma série de situações que vai levando à degradação do ser humano. E a gente vê, por exemplo, o primeiro assassinato, como a gente já estudou aqui, o primeiro assassinato de um irmão matando um outro irmão. A gente olha na TV agora e vê as reportagens. Eu tenho dito, irmãos, pessoalmente, eu tenho muita dificuldade de ficar assistindo o jornalismo hoje por causa de toda essa situação que a gente vê aí, de tragédias e tragédias. Não que eu esteja ignorando ou que não seja insensíveis a essas tragédias, mas na verdade a gente começa a olhar como que está a degradação do ser humano. Tenho a impressão que o ser humano evoluiu tecnologicamente. E a evolução, a tecnologia, o celular está aí, a internet está aí. E hoje a gente tem vários grupos de relacionamentos, etc. A gente tem acesso, assiste a guerra ao vivo, assiste tudo que a gente quer. A gente tem na mão, na palma da mão. Quem imaginava alguns anos atrás, os que são aí mais idosos, quem imaginava que alguns anos atrás, quando você assistia Jornada nas Estrelas, e aí o Spock falava, alguns aqui não vão saber quem que é Spock, né? Mas os mais velhos sabem, né? O Spock falava lá com os caras através de uma tela, e o cara falava ali,
Ela fala, que besteira, né? Que absurdo isso, né? Mas é legal, é bonitinho e tal. E hoje a gente fala com qualquer pessoa, né? A gente conversa diariamente com a Laura lá no Canadá, todos os dias, etc. E ela mostra onde ela está, o que ela está fazendo. Se ela está fazendo comida, ela mostra lá o que ela está fazendo. E a gente vai interagindo instantaneamente. Converso com o meu filho lá em Resende, converso com a minha filha lá em Salvador, tudo no mesmo momento. Quando que a gente imaginava? E essa tecnologia parece que tem trazido um aperfeiçoamento para o ser humano, mas quando a gente olha para o coração do ser humano, quando a gente olha para a mente do ser humano, a gente está vivendo um processo de degradação moral, social, em todas as áreas, espiritual principalmente. E eu creio que a origem de tudo isso é espiritual, porque lá no Gênesis apresenta como a questão, o cerne da questão espiritual. Era uma questão de opção, de obedecer e não obedecer. Por isso eu digo que a nossa vida é como um trem que anda em 2 trilhos, o trilho da fé e o trilho da obediência. Não há como separar essas 2 coisas. Não há como dizer eu obedeço e não tenho fé, ou eu tenho fé, mas não obedeço. E quando a gente olha então para a vida de Abraão, a gente percebe Deus dando uma nova oportunidade, o projeto de construir uma nação. E quando Deus chama Abraão, é um homem que vem lá do paganismo, ele tem um projeto para a vida de Abraão, e esse projeto se estende para todas as nações. Ele diz, em ti serão benditas todas as nações da terra. E nós falamos sobre isso domingo passado. Nós somos filhos da promessa de Deus. Nós somos filhos dessa promessa dada por Deus lá em Gênesis capítulo 12. Somos filhos dessa promessa. Você é filho dessa promessa. Quando a palavra de Deus diz que nós fazemos parte de uma nação santa, nós somos um povo escolhido, sacerdócios de Deus, nação santa, escolhida por Deus. Então você é uma pessoa privilegiada. Nós somos privilegiados porque fomos escolhidos por Deus para fazermos parte dessa nação. Evidentemente, irmãos, não estamos isentos dos conflitos. E quando a gente dá sequência no livro de Gênesis, a gente encontra lá no capítulo 13, quando Abraão está em direção a Canaã, quando ele está obedecendo a Deus, naquilo que Deus determina, ele leva consigo o seu sobrinho Ló, porque os pais de Ló morreu, o pai de Ló morreu, então Abraão como que adota Ló e leva Ló. Lá no capítulo 13 diz o seguinte, capítulo 13 a partir do versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló com ele. Abraão tinha enriquecido muito, com tanto gado, e prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo a um lugar, a outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. É interessante, amados irmãos, que Abraão, ele diante da nação, diante dos seus familiares, ele faz questão de mostrar a quem ele adora. Ele não esconde de ninguém. Eu conversava hoje também com o pessoal, uma experiência que eu estava me lembrando. Eu contei aqui já que a gente tem um grupo que a gente anda de bike. Tem 2 grupos, na verdade. Um grupo lá com o grupo do pastor Ivo, que a gente anda lá com o pessoal da Igreja Batista do Morro Grande. É só crente. Chama-se Bike Crentes. Então já dá para imaginar. E um outro grupo, que eu acho até mais interessante, que o único crente sou eu, né? O único crente sou eu. E a minha proposta é, através da amizade, através do relacionamento, falar de Deus para eles.
Então, na medida em que a gente vai se aproximando, criando mais intimidade, eu vou tomando conhecimento de alguns problemas pessoais de cada um deles, que eles vão compartilhando. Uma que brigou com o marido que brigou com a mulher, o filho que brigou com o pai, algumas situações assim. E a gente vai aproveitando essas brechas para entrar e falar de Deus para eles e se colocar à disposição deles, etc. E aí, um dia nós estávamos andando e uma das jovens senhoras lá, que já é casada, vai com a gente, ela caiu, né, e machucou a coluna. Aí eu, passando a mensagem para ela, perguntando como é que ela estava e tal, ali no grupo, né, que tem um grupo lá, desses, mais um outro grupo, né, para variar. Ela falou assim, nem me chama de pastor, né, porque eu não estou ali o pastor, eu sou uma pessoa que está andando com eles de bike, mas eles sabem que eu sou pastor, porque eu mando algumas mensagens, eu adapto algumas devocionais especificamente para eles. E ela me disse assim, lá no grupo, disse, Nagir, a gente precisa orar toda vez que a gente for sair de bike, né? E eu falei assim, olha, eu nunca chamei eles para orar, eu nunca chamei. Até porque foi assim, eu não vou chamar eles para orar, porque eles vão me colocar de escanteio assim, e meu propósito é ganhá-los. Mas eu fiquei surpreso pelo fato dela dizer isso, dar um testemunho, fora, nós vamos orar. E aí, depois da primeira saída que nós demos, aí ela falou assim, Nagir, você que é o pastor, você ora para nós? Eu falei, oro sim, né? Eu oro. A gente vai olhando, irmãos, a necessidade das pessoas e às vezes a gente fica meio constrangido de falar do Deus que a gente acredita. Na faculdade teve um trabalho que a gente fez sobre disciplina dos filhos. E aí tinha um defensor de que a criança não deve ser disciplinada de forma alguma, que a gente tem que trabalhar, etc, assim, assado e tal, os defensores, né? E eu então peguei um outro autor e apresentei esse autor dizendo como é que nós como cristãos, diante da Bíblia, temos uma visão da disciplina. E aí eu coloquei lá, falei assim, olha, eu gostaria de apresentar esse autor aqui e trabalhar nesta área, né, para chegar a um consenso. Aí, quando eu apresentei isso, né, aí surgiram, eu não sabia quantos evangélicos tinham na turma, porque a gente está online, né? Aí surgiram vários evangélicos, várias pessoas crentes da turma. Eu quero participar desse também, né? Mas estava todo mundo quietinho lá, né? Então, quando eu levantei a tese de que a gente ia estudar um psicólogo cristão, como é que ele trabalha essa questão da disciplina dos nossos filhos, etc, e tal, que não é a questão do espancamento, não é a questão de você descer a vara, né, e arrebentar o seu filho, não é esta ideia, mas a disciplina faz parte. Nós estamos vivendo numa sociedade indisciplinada, onde estão sendo mudados todos os valores. E aí eu percebi que muitas pessoas se manifestaram e que queriam fazer parte do grupo, né? Eu quero fazer parte desse grupo também. Então, amados irmãos, nós vivemos num período de conflitos e a gente, como cristão, precisa se apresentar para a sociedade dizendo que nós temos uma solução, sim. Nós temos uma proposta e é exatamente o que Deus apresenta através da vida de Abraão. Deus apresenta uma proposta de construir uma nação santa, uma nação abençoada, e Ele estabelece o seu compromisso, a sua aliança de honrar essa nação, de cuidar dessa nação, de proteger essa nação. Mas essa nação que surge a partir de Abraão, essa nação faz esse pacto, faz essa aliança, mas quebra no decorrer da caminhada muitas e muitas vezes essas alianças, e aí recebe as consequências dessa aliança. Quando a gente olha para a vida de Abraão então levanta um altar, a prioridade dele é Deus, ele coloca Deus como prioridade.
Depois a palavra de Deus vai descrevendo: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época os cananeus, os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre eu e seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Veja como termina esse texto. Ora, os homens ou os habitantes de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. É interessante, né, irmãos, que há um conflito. Hoje nós estamos vivendo um grande conflito entre dois países, um mais querendo se proteger praticamente, e outro atacando. Nós temos lá a Rússia e a Ucrânia, uma tragédia em um momento em que nós vivemos dessa evolução que o ser humano tem conquistado, de vidas, crianças que estão morrendo por causa do egoísmo, por causa de que o ser humano não tem a capacidade de sentar, dialogar, conversar, chegar a um bom senso. Então os conflitos estão aí. Nós temos aqui advogado, estudantes de direito, temos pessoas formadas em bacharéis em direito, que conhecem e que têm essa função de gerenciar conflitos, né? Conflito existe conflito na família, existe conflitos entre maridos e mulheres, entre pais e filhos, entre vizinhos, na rua, na sociedade. Então nós estamos no meio de muitos conflitos e vivemos desde os pequenos conflitos até os grandes conflitos que chegam a um ponto de guerra. Os conflitos fazem parte do ser humano. Agora tem gente que gosta de conflito, né, gente? Esses dias atrás, o melhor time do estado de São Paulo tinha um jogador, né? E aí, toda vez que ele entra no campo, ele faz uma besteira, né? Toda vez. Aí eu estava ouvindo o jogo, aí o narrador disse assim, que era o Davidson, né? O Davidson sendo Davidson, porque toda vez que ele entra, ele sempre apronta alguma coisa, ele é cabeçudo, né? Sempre tem que aprontar alguma coisa. Aí o narrador disse, olha, o Davidson sendo Davidson, tinha que aprontar, né? Tinha que deixar o sinal dele. Então tem gente que gosta de conflito. Tem gente que atrai conflito, e tem gente que gosta de se envolver em conflito. Tem coisas que você não tem nada a ver com aquele problema, que você não vai resolver aquele problema, que é o problema do outro, mas você não é atraído por aquilo lá e se mete numa confusão às vezes, e essa confusão gera mais confusões ainda. Então tem gente que tem uma atração, é como um imã, né, que gosta de entrar em conflitos. E às vezes esse conflito influencia as pessoas, e a gente não sabe as consequências, depois não sabe gerenciar esses conflitos. O grande problema nosso, às vezes, é exatamente saber gerenciar os conflitos que acontecem no nosso dia a dia. Nós mesmos temos os nossos próprios conflitos. Você tem os seus conflitos, que às vezes você mesmo não consegue gerenciar.
Você vive numa luta você mesmo, em guerra com você mesmo. E às vezes você se deixa levar por algumas situações que se tornam maiores. Quando Deus lhe deu a capacidade, lhe deu a inteligência, colocou em você o Espírito Santo, para que você busque o Espírito Santo para resolver esse conflito. Às vezes o marido e a mulher resolvem dormir de costas um para o outro, de bico lá, aquele bicão grande, né? Porque não querem resolver os conflitos, por orgulho, por vaidade. E essas são situações do dia a dia. Então, quando a gente olha aqui, são duas famílias que pertenciam a uma única família e entram em conflitos. O conflito aqui sobre bens, eles começam a discutir, começam a ter problemas, dificuldades de convivência. E a gente está olhando para a guerra da Ucrânia e da Rússia, uma questão de convivência. São países que estão do lado um do outro. São países, são pessoas que o pai mora lá, o filho mora aqui, e são pessoas que têm praticamente quase que o mesmo sangue. Mas eles não conseguem gerenciar esses conflitos. Então, qual é a solução aqui? Então, Abraão então chama o seu sobrinho, Ló, e diz assim: olha, nós somos uma só família, não vamos continuar com esse conflito, não é bom para nós esse conflito. Conflito não é bom para ninguém, não é bom para ninguém. Então Abraão diz isso: olha, não é bom para a gente esse conflito, então vamos escolher um caminho. Você escolhe um caminho. Se você for para a direita, eu vou. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Cada um para o seu canto. E é interessante, amados irmãos, que Abraão gerencia esse conflito. E ainda no conflito, e geralmente para você encontrar uma solução para o conflito, você precisa ceder algumas coisas. Abraão era o cabeça, Abraão era o líder ali de todos eles. Ló só estava ali com Abraão porque Abraão foi complacente, Abraão foi amoroso, foi cuidadoso, estava cuidando do filho do seu irmão. Mas Abraão dá a oportunidade para o seu sobrinho de escolher. Olha, o que é melhor para você? E essa é a nossa grande dificuldade, né, irmão, num conflito. O que é melhor para você? Eu quero o que é melhor para mim. Você acha? Lá em casa não, a Raquel sempre tem razão, né? Mas essa é uma realidade. O que é melhor para você? É muito difícil ceder, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade. Quando a gente olha a guerra, onde que vai chegar essa guerra, irmãos? Porque um não quer ceder, alguém não quer ceder, e aí a destruição continua. E assim são as situações do nosso dia a dia. Porque às vezes não queremos ceder, e às vezes um pequeno conflito se torna num grande conflito, porque as pequenas coisas, se nós não tivermos a capacidade de gerenciar e de administrar, elas vão crescer e vão gerar muitos outros conflitos. Então nós aprendemos com Abraão aqui, ele cede, ele dá a oportunidade que Ló não tinha esse direito, mas ele dá esse direito para o seu sobrinho. E é interessante, amados irmãos, quando Ló faz a escolha, Ló olha então para uma terra bonita, né? Um campo verde assim, talvez aquele rio enorme passando assim, ele olha para aquela região assim, bonita, ele fala assim: é para lá que eu vou, ali. Aquele lá, eu quero aquele lugar lá. Como que a aparência engana os nossos olhos? Como que a aparência engana? Ló olhou e foi traído pelos seus olhos. Aquilo que ele imaginava que seria bom, extraordinário para a vida dele, se torna trágico, se torna uma tragédia para a sua família. E ele escolhe através dos seus olhos. Abraão lhe dá a oportunidade, olha, pode escolher. E ele então olha. Então nem sempre, quando nós olhamos as coisas são exatamente aquilo que nós estamos vendo.
Como é isso? Não. Quando Eva estava diante do fruto, ela muitas vezes não se apercebeu de ter ali, olhar para aquele fruto detalhadamente e ficar pensando assim, mas por que será que Deus não quer que eu coma, né? Mas esse fruto é tão bonito, tão gostoso. Não, Eva passava ali todo dia, para lá e para cá, e disse, se Deus falou para não comer, eu não vou comer. Se Deus falou para eu não mexer com esse negócio, para eu não olhar, não vou nem olhar para isso daí. Mas de repente Satanás se apresenta e diz assim, você está vendo esse fruto? Você está vendo? E aí diz a palavra que Eva olhou, achou atraente nos seus olhos, aos seus olhos, achou agradável. De repente ela começou a ver aquilo como algo saboroso, algo gostoso, algo bonito. E ela foi traída pelos seus olhos. Jesus falando para uma multidão, ele diz assim, e essa é uma palavra muito dura, né, irmãos? Ele fala assim, é melhor você arrancar o teu olho do que entrar com os dois no céu, ou ir os dois para o inferno, né? Melhor você entrar com um olho só no céu, do que ir com os dois para o inferno. Então, Deus está dizendo assim, olha, cuidado. Nós, quando éramos criança, tínhamos uma musiquinha na igreja que a gente cantava, cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. Então, irmãos, quando a gente olha para o texto aqui, o que Ló olhou? Ló olhou aquilo que lhe atraiu. E ele foi então, começou a caminhar em direção a Sodoma. E diz a palavra que as pessoas eram perversas, eram pecadores contra o Senhor. Era uma nação pecadora, era uma nação que estava contaminada pela corrupção. Era uma nação que desagradava o coração de Deus. Mas Ló sentiu-se atraído por aquele lugar. E ele começou a caminhar em direção, diz a Bíblia que ele foi em direção. Não imaginava o que lhe esperava, o que seria Sodoma e Gomorra. Ló se envolve num conflito, Abraão intervém, salva Ló, mobiliza um exército, salva o seu sobrinho. E depois nós vemos lá na frente, quando a Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande. E quando a gente fala de sodomitas, né? A gente fala dessa realidade que a gente está vivendo, é tão antigo quanto lá. Depois a gente vai ver lá na frente, né? O texto que significa essa questão dos sodomitas, quando o Apocalipse fala que os sodomitas não entrarão no céu. A gente vê essa perversidade, a gente vê essa imoralidade, essa mudança de valores, e Ló leva a sua família em direção a Sodoma e Gomorra. E a gente sabe depois da história, quando Deus resolve destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão ainda intercede, não Senhor, mas não, lá está meu sobrinho, mas o Senhor não devia destruir, mas então, e se tiver tanto, não destrui, mais tanto, e não destrui, até que não encontra nenhum fiel. E quando Ló sai com a sua família, Deus manda, saia daí, saia de Sodoma e Gomorra. Ló então começa a caminhar, saindo em obediência, mas a mulher de Ló olha para trás, e nós sabemos a história. A mulher de Ló é transformada numa estátua de sal. Olhou para trás. Muitas vezes há algumas coisas que nos atraem. Há muitas coisas que nos atraem. Por exemplo, a gente está vendo a corrupção no Brasil. O que atrai? Por que as pessoas se tornam corruptas? Porque o dinheiro, o amor ao dinheiro, elas querem ganhar dinheiro a qualquer custo. Por que as pessoas caem em pecado? Porque são atraídas pelo pecado. Por que as pessoas vão para as drogas? Porque são atraídas pela droga. Por que as pessoas abrem mão de princípios? Porque são atraídas com algumas coisas que vão lhes satisfazer momentaneamente. As pessoas querem o prazer momentaneamente. As pessoas são atraídas pelos olhos.
elas olham e acham que aquilo é bom. Ah, isso é bom. E aí ela decide por aquilo que ela está olhando na sua frente. Nós temos que tomar muito cuidado. Ló olhou, foi atraído por aquilo que estava na sua frente, mas não imaginava que estava caminhando por um momento de calamidade, onde estava tendo a sua família, jogando a sua família em um lugar que seria devastado depois. Quando a mulher de Ló olha para trás, já é tarde, porque naquele momento já havia sido transformada numa estátua de sal. Eu fico pensando, irmãos, na nossa caminhada. Algumas pessoas que deixam a igreja, algumas pessoas que deixam o caminho de Deus, que são atraídas por tantas coisas aí que o mundo mostra, que Satanás mostra como sendo agradável, como sendo gostoso, como sendo atraente, como sendo saboroso. E as pessoas olham e vão caminhando. E muitas vezes, quando Deus ainda dá uma oportunidade, as pessoas são como o povo que saiu do Egito. Deus estava dizendo: olha, vocês têm uma terra, vocês têm um foco, vocês têm uma direção, não tire os seus olhos dessa direção. A direção que eu estou dando para você é para vocês irem para Canaã, a nova terra, essa nação que eu vou criar, esse compromisso que eu estou assumindo com vocês, de proteger, de cuidar de vocês. Mas na caminhada, e não foi uma caminhada fácil, nessa caminhada muitos deles se revoltaram, se rebelaram, e diziam assim: ah, que saudade dos pepinos lá do Egito. Pepino no sentido que eu estou dizendo aqui é pepino mesmo, né? Não são os problemas, né? Ai, que saudade! Ai, que saudade da comida lá do Egito! Ai, que saudade do Egito! Lá eles gemiam, lá eles choravam, lá eles clamavam, lá eles eram humilhados, lá eles eram escravos, eram maltratados. Agora estavam indo para tomar posse de uma terra que Deus havia preparado para eles. Como nós estamos nessa caminhada também, sempre estamos numa caminhada de algo melhor que Deus tem para nós. Deus não nos chamou para o pior. Deus tem um projeto, desde o início, quando criou Adão e Eva, quando salvou Noé, quando escolhe Abraão e começa a construir uma grande nação. Ele tem um projeto. Quando ele viu seu Filho amado Jesus Cristo, ele diz assim: o reino de Deus está entre vocês. Onde está o reino de Deus? Vem com aparência, vem com formosura? Como é que vai ser? Olha, você é o Davi, você vai sentar no trono e vai nos libertar da opressão ali romana, vai nos tirar do jugo romano. Nós vamos ser uma nação livre e você vai agora administrar, você é o nosso rei. Davi disse não, Jesus disse não, esse reino não vem com formosura, não vem com aparência, esse reino está dentro de vocês, são esses valores, são esses princípios que nós aprendemos e devemos viver. Quando o povo então ali na caminhada olha para trás, quando eles olham para trás, aquele povo não entra na terra prometida. Vocês sabem que aquela geração que saiu do Egito, aquela geração não entrou na terra prometida, porque estava com saudade do Egito. E eu vejo, às vezes eu fico preocupado com muitas pessoas que fazem uma aliança com Deus, entendem os projetos de Deus, sabem o que Deus quer, aquilo que Deus deseja, mas muitas vezes seus olhos estão voltados para o passado, muitas vezes com saudades do passado, e às vezes são transformadas em estátuas, né? Porque não vão nem para frente nem para trás. Bom que Deus hoje não transforma ninguém em estátua de sal, né? Graças a Deus que nós temos um Deus que ainda é misericordioso. Mas muitas vezes eu fico preocupado
com aqueles que conhecem a verdade, conhecem os planos de Deus, conhecem o projeto de Deus, mas se deixam levar, perdem o foco, perdem o objetivo. Paulo diz: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu caminho para o alvo, estou caminhando, meu alvo é Cristo, estou caminhando, eu quero ser identificado cada dia mais com Cristo, cada dia eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo na minha vida, e Cristo é o modelo daquilo que Deus quer formar em nós, e nós já temos isso. Quando você recebe Jesus, Jesus entra na sua vida e o Espírito Santo vai moldando a sua vida. Então Deus quer fazer isso na sua vida, quer fazer isso na minha vida. E esta é a proposta que Deus coloca para cada um de nós hoje, para que a gente não olhe para trás, que a gente não se engane, não se engane pelos olhos, não se engane pela aparência. O mundo hoje está sendo mudado, e as pessoas estão sendo atraídas pelas coisas que estão aí na nossa frente. E muitos que já cresce o número chamado dos 100 igrejas, não é 100 número, é os que estão sem igreja, tem os 100 tetos, os 100 igrejas. Por quê? Porque se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com alguém? Não, porque essas pessoas querem uma igreja que lhe agrade, aquilo que agrade a ela, aquilo que seja bom aos seus olhos. Mas quando a gente cobra um compromisso, cobra fidelidade, cobra obediência, não é isso que eu quero para mim, né? Não é isso. Então a gente procura aí, hoje tem uma multidão de igrejas, tem YouTube, tem tudo aí que você quer, aquilo que agrada, porque muitas vezes param no meio do caminho e são paralisados, porque ao invés de continuar caminhando, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, preferem ficar parado no meio do caminho. Então nós temos uma multidão de gente que está parada, que não vai e que não sai, está parado, simplesmente, eu creio em Deus, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso fazer isso, está parado. E a maior arma, irmãos, que eu acredito que Satanás usa hoje contra a igreja e contra a nossa vida, é exatamente nos paralisar. Sabe por quê? Porque ele fala assim: você não precisa virar ateu não, Elvis, você não precisa ser ateu não, continue crendo, só não faça nada para Deus, não faça nada, você não precisa deixar de crer não. A igreja até que é boa, não, deixa lá os crentes, não. Na Bíblia, mas não faço nada. Então, paralisa. E aí, quando você não faz nada, a obra fica esperando de pessoas, porque Deus trabalha através de pessoas. Deus usa pessoas. Eu compartilhava, para a gente concluir, ontem, quando eu estava vendo, falei sobre o Luizinho, eu mostrei as fotos lá de Jacupiranga, grande metrópole, né, ontem. Levei o Luizinho para passear na Jacupiranga, 5 minutos, né, a gente já tinha conhecido a cidade toda. Aí eu falei: vamos lá, Luizinho, para você conhecer aí a metrópole, né? Levei lá onde eu morava, a rua que eu morava, a casa que eu morei, a escola que eu estudei, né? Então o Luizinho teve essa oportunidade. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando eu estava ali sentado e vendo o Luizinho, um jovem. Tive aí a oportunidade de discipular, batizar o Luizinho aqui na igreja junto com o João. E agora ele falando com o coração vibrando por missões, vibrando por alcançar almas, com o coração amando missões, ali dando um testemunho do que foi a vida dele, né, da viagem que ele fez, daquilo que ele sonha do projeto, e desafiando os jovens ali a seguir esse mesmo caminho. Aí eu pensei: puxa vida, né?
há alguns anos atrás, eu estava sentado lá no último banco, quando eu aceitei a Jesus. Nunca imaginava, alguns anos depois, recebi o chamado para o ministério pastoral. Eu nunca imaginava que, depois de mais de 30 anos, eu voltaria ali na igreja como uma ovelha que estaria dando o seu testemunho, né? Então, esse é o processo do reino de Deus, a visão do reino de Deus. É isso que Deus quer. Imagine, né, se eu ficasse paralisado, irmãos, alguns anos atrás. Não, esse negócio de igreja é para gente, para velho, gente quadrada, gente, não, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer outras coisas, não quero saber de igreja, não quero compromisso com a igreja, né? Quantas vidas Deus me deu o privilégio de discipular, de batizar, muitos que hoje são pastores, quantas vidas, é a mesma oportunidade que Deus dá para cada um de nós. E por falarmos nisso, chamar o Cabral aqui nós temos um momento de intercessão por missões. Ontem nós tivemos lá nesse congresso, lá no Vale do Ribeira. Sábado que vem, dia 2, nós teremos mais um encontro de missões que vai ser lá na Igreja Batista do bairro do Limão. Então, se você puder ir, puder estar lá, nós vamos ter lá 3 missionários que trabalham no exterior, que vivenciam esses desafios de ir para outra nação, de levar a mensagem do reino de Deus. Então é uma grande oportunidade nós ouvimos essas experiências, daquilo que nós contribuímos, das ofertas que nós damos aqui. E nós louvamos a Deus pela fidelidade dos irmãos, pelas ofertas dos irmãos. Que Deus continue abençoando. Nós continuamos com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades. Então nós louvamos a Deus pela sua fidelidade. Você que tem podido contribuir, você que pode assumir, através do plano de adoção missionária também, um missionário. Nós como igreja, que a gente possa fazer isso também. E continuar com a nossa visão. E ganhar pessoas aqui, ganhar pessoas no estado, ganhar pessoas no nosso país e por toda Jerusalém, por toda a Judeia e até os confins da terra. Amém, irmãos? Então Cabral vamos nos encaminhar para esse finalmente aí. Graça e paz, igreja. É muito bom a gente ouvir a palavra de Deus. Ela nos traz impacto e missões realmente está no coração, tem que estar no coração da igreja. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Nagir, que embaixador do rei, uma organização missionária, e eu estou orando, irmãos, para que a gente organize essa embaixada aqui. Quantos aqui, irmãos, têm filhos de 8 a 12 anos? Levante a mão. Entre 8 e 12. 2. Não sei se você sabe se tem mais alguém. Mas nós já falamos que o irmão Cabral está aqui para fazer esse trabalho. Se você trouxer o seu filho, ele já se... Hoje ele esteve aqui às 5 horas da tarde. Então, essa ideia de a gente implantar esse plano, esse projeto aqui da igreja e trabalhar com a vida dessas crianças. Nós vamos começar com 2, 3, 4, quanto tiver. E a gente vai crescendo. Então, Cabral diz, eu passei pelos embaixadores, meu irmão passou pelos embaixadores, o presidente da associação que nós falamos lá ontem foi embaixador do rei, e tantos outros por aí. Você não precisa ser pastor, não. O importante é o lema... Construindo meninos para não remendar homens. Esse é o objetivo, né? Então, orem, irmãos. A gente vai fazer esse momento de intercessão, nesse momento missionário, pelos missionários que estão no campo aí, em todos os países, aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, na nossa região, nas localidades. Essa guerra que ainda está acontecendo na Ucrânia, né? Então, que Deus realmente mova o coração daqueles russos para que realmente eles cedam, como o pastor aqui falou, e haja uma paz geral, né? E que eles busquem esse Deus que é todo poderoso para que vidas possam ser alcançadas
e salvas para Cristo Jesus. Então nós como igreja precisamos orar, interceder, não só por nós, né? Quem sou eu, o que eu estou fazendo, como estou fazendo, e se Deus está feliz com as minhas atitudes no meu dia a dia. Então nós precisamos clamar e precisamos renovar as nossas forças para alcançar essa Jerusalém aqui de Jardim Brasília e sair para outros campos para a glória de Deus. Então vou participar mais uma vez de uma viagem missionária do dia 26 de maio até o dia 6 de junho, no sertão muito seco lá no Ceará, uma cidade chamada Copiara. E lá tem mais de 600 crianças nos esperando para ser evangelizada. E as crianças é o carro-chefe, porque quando elas crescerem, não serão remendadas. Então, irmãos, orem, faça a sua parte, orando, contribuindo, indo, porque nós podemos fazer essas três coisas. Coloque nas mãos de Deus e converse com Deus no seu dia a dia. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu preciso fazer mais para me dedicar mais, para me doar mais? E o tempo que eu tenho investido na minha vida profissional, secular, e quanto eu tenho investido na vida espiritual para alcançar outras pessoas. Então isso é muito importante. Então vamos interceder, vamos orar para que Deus continue falando aos nossos corações, nos despertando e vivendo a compaixão, porque sem compaixão nós não vamos avançar. Então a compaixão é fundamental. Então, como a gente diz lá na organização dos embaixadores do rei, as cores, né? Azul, lealdade. Se eu não for leal, eu não posso ser puro. Se eu não for leal e puro, eu não posso ser precioso. Então, as três coisas têm que andar junto. Lealdade ao nosso rei. E se nós formos leais a ele, com certeza teremos a pureza do coração e seremos preciosos, representando Cristo aqui na terra. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor. Muito obrigado pelos louvores que ouvimos. Muito obrigado pela tua palavra que foi ministrada, ó Pai querido. Que o Senhor venha, ó Deus, a nos incomodar, a cada um que está aqui presente, aqueles que vão ouvir depois, ó Pai querido, que eles possam, ó Deus, ser incomodados de tal forma, ó Pai, para realmente, ó Deus, abrir sua mente, seu coração, para se colocar à disposição de fazer a tua vontade, ó Pai querido, de se dedicar no teu reino, para alcançar vidas para Jesus. Esteja com os missionários que estão tão distantes aí nos países, continue abençoando a cada um deles, suprindo todas as suas necessidades, ó Pai querido, e renovando também as suas forças, porque nós sabemos as lutas, a Ucrânia que está passando por essa guerra, missionários que estão ali, continue, ó Deus, cuidando, suprindo tudo aquilo que eles precisam, e cuide, ó Deus, do teu povo, ó Pai querido, espalhado em toda a face da terra, aqui no Brasil, aqui na nossa Jerusalém, Jardim Brasília. Quantas famílias estão necessitadas, carentes de ouvir a tua palavra, ó Pai querido, que nós possamos, ó Pai querido, amar essas pessoas, ter compaixão verdadeira, ó Pai querido, para falar do teu amor. A decisão não é nossa, o crescimento não é nosso, é do Senhor, mas nós precisamos falar, ó Pai querido. Se não falarmos, se não tiver quem pregue, se não tiver quem vá, ó Pai querido, então nós precisamos fazer a nossa parte. Incomode o teu povo, ó Pai querido, para contribuir, para que as ofertas cheguem, Senhor, ali nas juntas de missões nacionais, estaduais e mundiais, para continuar, ó Deus, enviando mais obreiros. E se tiver aqui um jovem, se tiver aqui um adulto que tem esse chamado, que tem esse desejo, que o Senhor renove e aumente mais ainda esse chamado, ó Pai querido, para se colocarem à disposição, para conversar com o pastor, ó Pai querido, para que o pastor possa orientá-lo, e toda a igreja também, ó Deus, se empenhar e enviar esse jovem, essa jovem, ou um adulto, não importa, ó Pai querido. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado. Continue abençoando o teu servo, pastor Nagi. Muito obrigado pela palavra ministrada, Pai. Nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares, e que possamos ter uma semana abençoada, e que vidas possam ser alcançadas através do nosso testemunho, ó Pai querido. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós encerraremos a campanha dia 17 de abril.
Então, peço que você, se ainda não fez a sua oferta, faça a sua oferta. Continue orando. Se não fez uma adoção, adote um missionário. R$30, R$40 por mês. Vale a pena investir na obra missionária. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé e assim encerramos. Deus abençoe a vida de vocês. Encerramos o nosso encontro desta noite. Tenham todos uma semana ricamente abençoada. Lembrando que quarta-feira o nosso culto é presencial, né? Então, se você puder estar conosco aqui, será muito bem-vindo, né? E na terça-feira, às 4 da tarde, temos aí a reunião das senhoras, né? Dos homens. É um momento de intercessão aí. Apesar de ser uma reunião promovida pelas senhoras, nós temos um homem aí, um varão abençoado aí que vem ministrar aí, que é o Fernando, né, juntamente com a sua esposa. E quinta-feira, com jovens aqui na igreja, com o pastor Eduardo. Então, assim nós damos prosseguimento à nossa caminhada aí. Vamos encerrar então com essa música. Você trouxe a sua oferta, seu dízimo. Você pode aproveitar esse momento e consagrar no altar do Senhor. O que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tem em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações,
Ele é Rei, não há outro igual, pra sempre eu vou cantar. Jesus é Rei, Jesus é Rei, Jesus é Rei. Jesus é Rei.